Arqueiro Áudio apresenta 7 anos entre nós, de Ashley Poulston. Traduzido por Regiane Winiarski. Narrado por Marina Mota. Para todos os amantes de comida que queimam até pipoca de micro-ondas, nós seríamos fortes demais se também soubéssemos cozinhar. Um começo. Ó, querida Clementine. Este apartamento é mágico, disse tia Analéia uma vez, sentada na poltrona de encosto alto, azul como um ovo de tordo, o cabelo preso com um grampo de adaga prateada. Ela me falou isso com malícia nos olhos, como se me desafiasse a perguntar o que ela queria dizer. Eu tinha acabado de fazer 8 anos e achava que sabia tudo. Claro que aquele apartamento era mágico. Minha tia morava num prédio centenário no Upper East Side, com leões de pedra já meio quebrados nos beirais. Tudo nele era mágico. O jeito como a luz entrava na cozinha de manhã, dourada como gema de ovo. O jeito como o escritório abrigava mais livros do que parecia possível, transbordando das prateleiras e empilhados junto da janela, quase bloqueando toda a luz. Havia mapas estrangeiros colados na parede de tijolos mais distante da sala de estar. O banheiro, com a janela alta perfeita, o vidro jateado que refletia o arco-íris nas paredes cor de céu, e a banheira decorada com pés em forma de garras, era o lugar ideal para pintar. Lá minhas aquarelas ganhavam vida, as cores pingando dos pincéis enquanto eu imaginava lugares distantes aonde nunca tinha ido. E à noite, a lua parecia tão próxima das janelas do quarto que quase dava para pegá-la. O apartamento era de fato mágico. Nada poderia me convencer do contrário. Mas eu achava que era a minha tia que o tornava mágico. O jeito como vivia, intenso e louco, contagiando tudo que ela tocava. Não, não, disse ela, abanando a mão que segurava o cigarro Marlboro aceso. A fumaça saiu pela janela aberta e fez os 2 pombos que arrulhavam no parapeito voarem para o céu sem nuvens. Não estou falando de forma metafórica, ó querida Clementine. Você pode não acreditar em mim, mas juro que é verdade. Ela se inclinou para mais perto, a malícia transformando-se num sorriso que refletiu nos olhos castanhos cintilantes, e me contou um segredo. 1. Almoço de editoras. Minha tia sempre dizia: se você não se encaixa num ambiente, engane todo mundo até se encaixar. Ela também dizia para manter o passaporte sempre em dia, tomar vinho tinto com carnes e branco com todo o resto, encontrar um trabalho que traga realização para o coração e para a mente, não esquecer de se apaixonar sempre que possível, porque o amor não é nada além de uma questão de momento, e mirar na lua. Sempre, sempre mirar na lua. Deve ter dado certo para ela, porque onde quer que estivesse no mundo, sentia-se em casa. Valsou pela vida como se pertencesse a cada festa para a qual nunca foi convidada. Se apaixonou por todo o coração solitário que encontrou e teve sorte em todas as aventuras. Ela tinha uma energia especial. Turistas lhe pediam informação quando ela viajava para fora do país, garçons requisitavam a opinião dela sobre vinhos e uísques bons, celebridades perguntavam sobre a vida dela. Uma vez, enquanto estávamos na Torre de Londres, fomos parar sem querer numa festa exclusiva na Capela Real de São Pedro Advíncula e conseguimos permanecer lá apenas com um elogio bem dirigido e uma imitação de colar de grife. Na festa vimos um príncipe de Gales, da Noruega ou de algum outro lugar bancando o DJ. Não me lembro de muita coisa daquela noite porque superestimei minha tolerância ao uísque caro. Toda a aventura com a minha tia era assim. Ela sabia como ninguém se encaixar em qualquer lugar. Você não tem certeza de que garfo usar num jantar chique? Imite a pessoa ao seu lado. Perdeu-se numa cidade onde mora há milhões de anos? Finja que é turista. Está ouvindo uma ópera pela primeira vez? Concorde com a cabeça e comente sobre o vibrato emocionante. Está num restaurante com estrelas Michelin tomando uma garrafa de vinho tinto que custa mais do que seu aluguel? Comente que é encorpado e haja como se já tivesse provado coisa melhor. No caso, eu tinha provado mesmo.
O vinho de $2 do Trader Joe's era mais gostoso do que o que eu estava tomando, mas os pratos deliciosos compensavam. Tâmaras enroladas em bacon, queijo de cabra frito com um fio de mel de lavanda e bolinhos de truta defumada que derretiam na boca. Isso tudo num restaurante pequeno e encantador com luz suave, janelas abertas para que os sons da cidade entrassem, jiboias e samambaias vistosas penduradas em arandelas acima de nós, o ar-condicionado central refrescando nossos ombros. As paredes eram emolduradas de mogno, os sofazinhos eram de um couro maleável que, naquele calor de começo de junho, arrancariam a pele das minhas coxas se eu não tomasse cuidado. O local era intimista, e a distância entre as mesas era pequena, só a ponto de não dar para ouvir as conversas baixas das outras pessoas no estabelecimento em meio ao murmúrio suave e constante da cozinha. Se fosse possível ter um relacionamento amoroso com um restaurante, seria com esse. Fiona, Drew e eu nos sentamos a uma mesinha no Olive Branch, um restaurante com estrelas Michelin no Sorro, ao qual Drew estava implorando para ir desde a semana anterior. Não sou de almoços longos, mas era uma sexta-feira de verão e, para ser justa, eu devia um favor a Fiona, esposa de Drew, já que na semana anterior eu havia precisado faltar a uma peça que Drew queria ver. Drew Torres era a editora e vivia ávida para encontrar autores únicos e talentosos. Por isso, me arrastava junto com Fiona para os shows, peças e lugares mais estranhos possíveis. E olha que eu já havia visitado 43 países com a minha tia, que tinha talento para encontrar lugares estranhos. Mas aquele lugar era muito, muito bom. Este é o almoço mais chique da minha vida, anunciou Fiona, colocando outra tâmara envolta em bacon na boca. Era a única coisa que havíamos pedido até o momento que ela podia comer. As fatias de carne wagyu mal passada estavam fora de questão para uma pessoa com 7 meses de gravidez. Fiona era alta e esbelta, com o cabelo pintado de lilás e pele bem clara. Tinha sardas escuras nas bochechas e sempre usava brincos kitsch que encontrava em brechós no fim de semana. Os do dia eram cobras de metal com placas na boca que diziam foda-se. Ela era a melhor designer interna da Strauss Yader. Ao seu lado estava Drew, espetando outra fatia de carne wagyu. Recém-promovida a editora sênior da Strauss Yader, tinha um cabelo comprido preto e cacheado e pele negra. Sempre se vestia como se estivesse prestes a participar de uma escavação no Egito em 1910, e naquele dia não estava diferente. Calça caque soltinha, camisa branca de botão bem passada e suspensórios. Sentada com elas, eu me senti um pouco mal vestida com a minha camiseta temática da lanchonete favorita dos meus pais, a calça jeans clara e as sapatilhas vermelhas que me acompanhavam desde a faculdade, que tinham fita adesiva nas solas porque eu não suportava a ideia de me desfazer delas. Já estava havia 3 dias sem lavar o cabelo e o shampoo a seco não ajudava muito. Mas eu tinha me atrasado para o trabalho de manhã e nem parei para pensar nisso. Eu era a assessora de imprensa sênior na Strauss Yader, uma eterna planejadora, e mesmo assim não tinha me planejado minimamente para aquele almoço. Na verdade, era uma sexta-feira de verão, e eu não esperava que houvesse ninguém no escritório naquele dia. Aqui é chique mesmo, concordei. Bem melhor do que aquela leitura de poesia no Village. Fiona concordou. Se bem que eu gostei de todos os drinks terem nomes de poetas mortos. Fiz uma careta. O Emily Dickinson me deu uma ressaca horrível. Drew pareceu incrivelmente orgulhosa de si mesma. Este lugar não é uma delícia? Sabe aquele artigo que eu te mandei, o que saiu na ITER? O autor, James Ashton, é o chefe principal aqui. O artigo tem alguns anos, mas ainda é uma ótima leitura. E você quer que ele publique um livro com a gente? Perguntou Fiona. De que tipo? Um livro de culinária? Drew pareceu genuinamente magoada. O que você acha que eu sou? Uma plebeia? De jeito nenhum. Um livro de culinária seria desperdício com alguém que é um mago das palavras. Fiona e eu nos olhamos com entendimento mútuo. Drew tinha dito a mesma coisa sobre a peça da qual escapei por pouco na semana anterior, quando estava me mudando para o apartamento da minha falecida tia no Upper East Side. Fiona me contou no sábado, enquanto eu carregava um toca-discos para o elevador, que ela nunca mais conseguiria nadar no mar. Dito isso, Drew tinha mesmo um olho fantástico para o que uma pessoa poderia escrever, não o que já tinha escrito.
Ela era brilhante ao avaliar as possibilidades. Vibrava com elas. Era isso que a tornava uma espécie de potência única. Ela sempre acolhia os azarões e sempre os ajudava a florescer. Que cara é essa, vocês duas? Perguntou Drill, olhando de uma para a outra. Minha intuição estava certa sobre aquele músico que nós vimos em Governor's Island mês passado. Meu bem, respondeu Fiona com toda a paciência. Eu ainda estou tentando esquecer a peça que vi semana passada sobre um homem que teve um caso com um golfinho. Drill fez uma careta. Aquilo foi um erro, mas o músico não foi, nem aquele TikToker que escreveu o thriller do parque de diversões. Vai ser fenomenal. E esse chefe, eu sei que esse chefe é especial. Quero ouvir mais sobre o verão em que ele fez 26 anos. Ele fez uma alusão a isso na ITER, mas não foi o suficiente. Você acha que tem uma história ali? Perguntou Fiona. Eu tenho certeza, não é, Clementine? Elas olharam para mim, cheias de expectativa. Eu não li, na verdade, admiti. Fiona fez seu clássico de reprovação que no futuro vai acabar fazendo o filho das duas se arrepender de tudo. Eu abaixei a cabeça, constrangida. Ah, mas você deveria ler, respondeu Drill. Ele andou pelo mundo todo, igual a você. O jeito como relaciona comida com amizades e lembranças. Eu quero esse cara. Ela voltou o olhar faminto para a cozinha. Quero muito. E sempre que ela fazia aquela cara, não havia como detê-la. Tomei outro gole do vinho exageradamente seco e peguei o cardápio de sobremesas. Embora nós costumássemos almoçar juntas, era uma vantagem de ter suas melhores amigas trabalhando no mesmo lugar que você. Em geral, ficávamos em Midtown, e os restaurantes em Midtown eram... bem, eu tinha comido mais sanduíches, massas e quitutes de food trucks do que gostaria de admitir. No verão, Midtown era um polo turístico, e tentar encontrar um lugar para almoçar que não fosse um food truck ou o gramado do Bryant Park era quase impossível sem reserva. Bom, quando você conseguir o cara, eu tenho uma pergunta sobre esse cardápio de sobremesas. Falei, apontando para o primeiro da lista. O que seria uma torta de limão desconstruída? Ah, essa é a especialidade do chefe, informou Drill quando Fiona pegou o cardápio da minha mão para ler. Eu quero experimentar, com certeza. Se for só uma fatia de limão polvilhada com açúcar de confeiteiro em cima de um biscoito, eu vou rir, disse Fiona. Olhei o celular pela primeira vez desde que chegamos. Seja o que for, é melhor a gente pedir logo e voltar. Falei para Rhonda que voltaria a 1. Hoje é sexta, argumentou Fiona, balançando o cardápio de sobremesas na minha direção. Ninguém trabalha às sextas no verão, principalmente no mercado editorial. Bom, eu trabalho, respondi. Rhonda Ader era diretora de marketing e publicidade e sócia da Strauss Ader, além de minha chefe. Ela era uma das mulheres mais bem-sucedidas do mercado. Se um livro possuía algum potencial para se tornar um best-seller, ela sabia exatamente como extraí-lo. Um grande talento neste meio. Falando em talento, só para que Fiona e Drill entendessem a situação, acrescentei. Eu tenho 3 autores em turnê agora, e alguma coisa vai acabar dando errado. Drill assentiu. É a Lady Murphy editorial. E a Juliette se acabou de chorar hoje de manhã por causa do namorado, então estou tentando aliviar a carga dela um pouco. Que se foda aquele conquistador barato, declarou Drill. Que se foda mesmo, concordei. Falando em namorado... Fiona ficou um pouco mais ereta e apoiou os cotovelos na mesa. Ah, eu conhecia aquele olhar e sufoquei um gemido. Ela se inclinou na minha direção com as sobrancelhas arqueadas. Como andam as coisas entre você e o Nate? De repente, a taça de vinho pareceu muito interessante. Só que quanto mais ela me encarava aguardando uma resposta, menos determinação eu tinha, até que finalmente suspirei e falei. Nós terminamos semana passada. Fiona arfou como se tivesse sofrido uma ofensa pessoal. Semana passada? Antes ou depois da sua mudança? Durante, na noite em que vocês foram à peça.
E você não contou pra gente? Acrescentou Drill, mais curiosa do que a esposa indignada. Você não contou pra gente! Ecoou Fiona num grito. Isso é importante! Não foi nada demais. Dei de ombros. Foi por mensagem de texto. Acho que ele já está saindo com uma pessoa que conheceu no Tinder. Minhas amigas me olharam com pena, mas fiz um gesto para tranquilizá-las. Sério, tá tudo bem. A gente não tinha muito a ver. E não tínhamos mesmo. Mas omiti a briga que tivemos antes das mensagens de texto. Na verdade, briga era uma palavra muito forte. Foi mais um dar de ombros e uma bandeira branca jogada num campo de batalha já abandonado. De novo? Você precisa trabalhar até tarde de novo? Perguntara ele. Você sabe que é minha grande noite. Quero você aqui comigo. Para ser bem sincera, eu tinha esquecido que era a noite de abertura de uma exposição com obras dele. Nate era artista, trabalhava com metal e aquilo era importante para ele. Desculpa, Nate, mas estou resolvendo um negócio sério aqui. E era mesmo, eu tinha certeza, apesar de não conseguir lembrar qual tinha sido a emergência que me fez ficar até mais tarde no trabalho. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e perguntou. É assim que vai ser? Não quero ficar em segundo lugar atrás do seu emprego, Clementine. Você não está. Ele estava. Com certeza estava. Eu o mantinha meio distante porque pelo menos assim Nate não conseguiria ver como eu estava destruída. Eu podia continuar mentindo. Podia fingir que estava bem porque eu estava bem. Tinha que estar. Não gostava de ver as pessoas se preocupando comigo quando elas tinham tantas outras coisas com que se preocupar. Esse era o meu encanto, não era? Ninguém precisava se preocupar com Clementine West. Ela sempre dava um jeito. Nate soltou um suspiro pesado. Clementine, acho que você precisa admitir. E foi isso, a simbólica gota d'água. Você é tão fechada que usa o trabalho como escudo. Acho que eu nem te conheço de verdade. Você não se abre, não se permite ser vulnerável. O que aconteceu com aquela garota da foto com aquarela debaixo das unhas? Ela não existia mais, mas isso nós já sabíamos. Nate me conheceu quando ela já tinha sumido. Acho que pode ter sido por isso que ele não me largou logo depois que desmarquei com ele da primeira vez. Porque ficava tentando encontrar aquela garota que viu uma vez numa foto no meu antigo apartamento. A garota de antes. Você me ama? Continuou ele. Não consigo me lembrar de você dizendo isso nem uma vez. Nós só estamos namorando há 3 meses. É meio cedo, não acha? Quando é amor, você sabe. Eu contraí os lábios. Então acho que não sei. E foi isso. Eu estava no fim daquele relacionamento. Antes de dizer algo de que me arrependesse, desliguei o telefone e mandei uma mensagem dizendo que estava acabado. Eu enviaria a escova de dentes dele pelo correio. Deus sabia que eu não faria o trajeto até Williamsburg se não fosse obrigada. Além do mais, acrescentei para Fiona e Drill, pegando a garrafa de vinho caríssimo para encher minha taça. Acho que não quero estar num relacionamento agora. Quero me concentrar na minha carreira. Não tenho tempo de me envolver com caras que posso acabar largando por mensagem de texto 3 meses depois. O sexo nem era tão bom. Tomei um gole grande de vinho para engolir aquela verdade horrível. Drill me olhou espantada, balançando a cabeça. Olha só isso. Não tem nenhuma lágrima. Eu nunca a vi chorar por causa de homem, disse Fiona para a esposa. Pensei em argumentar, dizer que eu já tinha chorado sim, mas achei melhor ficar quieta porque ela tinha razão. Eu raramente chorava, e por causa de homem, então, de jeito nenhum. Fiona sempre dizia que era porque todos os meus relacionamentos se resumiam a chamar o homem de um cara aí, uma pessoa que não valia nenhum nome na minha memória. Porque você nunca se apaixonou, disse ela uma vez, e talvez fosse verdade. Quando é amor, você sabe, dissera Nate. Eu nem sabia como era a sensação do amor. Fiona fez um gesto de desdém com a mão. Bom, o Nate que se dane, então. Ele não merecia uma namorada financeiramente estável, que manda bem no trabalho e é proprietária de um apartamento no Upper East Side. Continuou ela,
E isso pareceu lembrá-la da outra coisa sobre a qual eu não queria falar. Como está o apartamento? O apartamento. Ela e Drew tinham parado de chamar de apartamento da minha tia em janeiro, mas eu ainda não conseguia me livrar do hábito. Dei de ombros. Eu poderia contar a verdade, que cada vez que passava pela porta, esperava ver minha tia na poltrona de encosto alto, azul como um ovo de tordo, mas a poltrona não estava mais lá. Nem a dona. Está ótimo, decidi dizer. Fiona e Drew trocaram o mesmo olhar, como se não acreditassem em mim. Tudo bem, eu não tinha muito talento para mentir mesmo. Está ótimo, repeti. E por que estamos falando de mim? Vamos encontrar esse seu chefe famoso e atraí-lo para o lado sombrio da força. Peguei a última tâmara e a comi. Claro, claro. Só precisamos chamar a garçonete, murmurou Drew, olhando em volta para ver se chamava alguém, mas era educada e fofa demais para fazer alguma coisa além de olhar fixamente para os funcionários até algum avistá-la. Eu levanto a mão ou... Como se faz nos restaurantes caros? Drew tinha sido bem mais proativa para encontrar autores e construir sua lista de escritores nos meses anteriores. Mas precisei me perguntar se alguma dessas incursões, o show em Governor's Island, a peça a que lamentavelmente não pude assistir, a ópera no mês anterior, o influenciador de TikTok que conhecemos numa livraria em Washington Heights, a exposição do artista que pintava com o corpo, tinham sido para ajudar a me distrair, para aliviar meu luto. Só que fazia quase 6 meses e eu já estava bem. Estava mesmo. Mas era difícil convencer alguém disso quando a pessoa tinha visto você chorando no chão do banheiro às 2 da madrugada, caindo de bêbada, na noite do enterro da sua tia. As duas tinham testemunhado as piores e mais cruas partes de mim, e não apagaram meu número do celular delas. Nem sempre era fácil se relacionar comigo. O fato de continuarem ao meu lado significava mais para mim do que eu conseguiria admitir. E ser arrastada naqueles passeios nos meses anteriores havia sido revigorante. Então o mínimo que eu podia fazer era chamar a garçonete para Drew. Deixa comigo. Suspirei e levantei a mão para chamar a nossa garçonete na hora em que ela se liberou de outra mesa. Não sabia se era assim que se chamava a atenção num restaurante chique, mas ela veio depressa. Nós gostaríamos de pedir o... Olhei para o cardápio de sobremesas. Fiona se manifestou. O troço desconstruído de limão. Isso, falei. E podemos também falar com o chefe principal? Drew tirou logo um cartão de visitas da bolsa para entregar à garçonete e eu acrescentei. Pode dizer que nós somos da editora Strauss e Adler e gostaríamos de conversar sobre uma oportunidade de trabalho, um livro. A garçonete não pareceu surpresa com o pedido quando pegou o cartão de visitas e o enfiou no bolso da frente do avental. Ela disse que veria o que podia fazer e saiu rapidamente para pedir nossa sobremesa. Drew aplaudiu em silêncio. Lá vamos nós, hein? Tá sentindo a emoção? Nunca passa. A empolgação dela era contagiante, apesar de eu não estar muito animada com aquele chefe. Nunca, falei. De repente, meu celular vibrou no bolso. Eu o peguei e olhei a notificação de e-mail. Por que uma das minhas autoras estava me escrevendo? Fiona se inclinou na direção da esposa. Que tal a gente juntar a Clem com aquele cara novo que se mudou para o apartamento ao lado do nosso? Ele é fofo, concordou Drew. Não, obrigada. Abri meu e-mail. Não estou pronta para pular em outro relacionamento depois do Nate. Você disse que já tinha passado. Ainda tenho um período de luto. Ah, merda. Falei após terminar de passar os olhos pela mensagem e me levantei. Desculpa, tenho que correr. Fiona perguntou preocupada. Aconteceu alguma coisa? A sobremesa ainda nem chegou. Peguei a carteira na minha bolsa Kate Spade falsa e coloquei na mesa o cartão de crédito da empresa, já que tecnicamente aquilo era um almoço de trabalho. Uma das minhas autoras em turnê ficou presa em Denver e a Juliette não está respondendo aos e-mails dela. Vocês colocam o almoço no cartão e a gente se vê no trabalho? Pedi em tom de desculpas. Drew pegou o cartão, parecendo abalada. Espera, o quê? Ela olhou para a cozinha e depois para mim. Você vai tirar de letra. Falei e me
minha autora enviou outro e-mail em pânico. Abracei as duas e roubei uma última bolinha frita de queijo de cabra, tomei o que restava do vinho e me virei para sair. Cuidado! Gritou Drill. Fiona arquejou. Tarde demais. Eu colidi com o garçom atrás de mim. A sobremesa que ele estava carregando foi para um lado e ele para o outro. Estiquei a mão para pegá-la enquanto ele esticou a dele para me pegar e me puxar de volta. Tropecei e ele me segurou, o aperto forte no meu braço. Te peguei, disse o garçom calorosamente. Obrigada, eu... E foi nessa hora que percebi que minha outra mão estava no peitoral todo forte dele. Ah! Devolvi a sobremesa depressa e me afastei. Peço mil desculpas. Minhas bochechas ficaram rosadas na mesma hora. Eu não conseguia olhar para o sujeito. Tinha acabado de deixar a mão num estranho por mais tempo do que o necessário. Limão? Perguntou o homem. Sim, desculpa, é a nossa sobremesa, mas eu tenho que ir. Respondi, apressada. Meu rosto estava vermelho como um tomate. Desviei dele e falei boa sorte para as minhas amigas com movimentos labiais saindo do restaurante. 2 ligações para Southwest Airlines e 4 quarteirões depois, coloquei a autora num voo para a última parada da turnê. Entrei no metrô para voltar a Midtown e ao trabalho e tentei tirar da cabeça a sensação do toque firme daquele homem, da solidez de seu peito, do jeito como ele se curvou na minha direção. Ele se curvou, não foi? Como se me conhecesse? Eu não estava imaginando coisas? 2. Strauss e Ader. Desde a primeira vez que passei pelo Arco de Pedra, entrei no prédio na 34th Street e subi no elevador cromado até o 7º andar, soube que havia algo de especial na editora Strauss e Ader. No jeito como as portas se abriram num saguão pequeno com estantes brancas cheias de livros, tanto os que eles tinham publicado quanto os que simplesmente amavam. Nas poltronas de couro surradas viradas para quem chegava, convidando as pessoas para afundar nas almofadas, abrir um livro e mergulhar nas palavras. A Strauss e Ader era uma editora pequena, mas poderosa em Nova York, especializada em ficção adulta, biografias e não ficção sobre estilo de vida. Tipo livros de autoajuda, receitas e dicas práticas. Porém, era mais famosa pelos guias de viagem. Quando você queria um guia para um lugar distante, procurava o logotipo de martelo estilo macete da Strauss e Ader para se informar sobre o melhor restaurante nos recônditos mais remotos das cidades estrangeiras, lugares onde ainda assim se sentiria em casa. Eu poderia fazer assessoria de imprensa em qualquer lugar, e provavelmente receberia mais por isso. Só que não ganharia livros de viagem numa empresa grande de tecnologia, nem numa sucursal do inferno mais conhecida como firma de assessoria. Havia algo de seguro e adorável em andar todos os dias pelo corredor cheio de livros sobre Roma, Bangkok e a Antártica. E também no aroma encantador de papel velho que lembrava um perfume de loja de departamentos. Eu não queria escrever livros, mas adorava a ideia de algum guia de turismo já morto ou obsoleto falando sobre catedrais de antigamente e templos de deuses esquecidos. Adorava como um livro, uma história, um conjunto de palavras numa frase organizada na ordem certa, fazia com que você sentisse saudade de lugares que nunca havia visitado e de pessoas que não conhecia. O escritório era todo aberto, cercado por estantes do chão ao teto com livros, um espaço amplo e iluminado. Todo mundo tinha suas baias. Toda a mesa era adornada pelos objetos favoritos de cada um, ilustrações, bonecos e coleções de livros. A minha ficava mais perto da sala da minha chefe. Os superiores tinham salas com portas de vidro. Muita privacidade se comparados aos meros mortais como eu, que preciso ouvir Juliette na baia da frente chorando por causa do namorado de 10 meses. O conquistadorzinho barato dela com quem vivia terminando e voltando. Que ele fosse para o inferno. Mesmo dentro das salas chiques com portas de vidro, dava para ver a chefia distraída como o resto da equipe às 2 da tarde de uma segunda-feira. Mas ali estávamos todos nós, porque se havia uma coisa que amávamos, eram os livros. Consegui enviar para alguns autores solicitações de entrevista de veículos de comunicação antes de Fiona voltar para o escritório.
A sobremesa estava fantástica, disse ela, vindo devolver meu cartão de crédito. Fiona, como toda a equipe de design, ficava banida no canto sombrio e cheio de teias de aranha onde os CEOs enfiavam o pessoal diferentão da arte. Pelo menos 3 dos designers tiveram que começar a tomar vitamina D de tão escuro que era lá. O chefe também. Odeio ter perdido isso, respondi. Fiona deu de ombros e devolveu meu cartão. Você esbarrou nele, na verdade. Fiz uma pausa. O homem da mão forte, do peito quente e sólido. Aquele era ele? O próprio. Ele é uma joia, um amor. Ah, me conta, conseguiu salvar sua autora do inferno no aeroporto? Claro, respondi, abandonando meus pensamentos. Você tinha alguma dúvida? Fiona balançou a cabeça. Tenho inveja de você. Isso me surpreendeu. Por quê? Sempre que precisa fazer alguma coisa, você vai lá e faz, direto, sem hesitar. Acho que é por isso que a Drill gosta tanto de você, acrescentou ela um pouco mais baixo. Você é uma planilha de Excel no meio do meu caos. É que eu gosto das coisas do meu jeitinho, respondi. Fiona me contou o que eu tinha perdido no restaurante. Pelo jeito, alguém da FOU tinha procurado o chefe para falar de um livro. Parker Daniels, Drill achava. Assim como a Simon & Schuster, 2 selos da HarperCollins e um da Macmillan. Provavelmente haveria mais. Dei um assobio baixinho. A Drill tem concorrência pesada. Eu sei, mal posso esperar até ela começar a falar só disso, disse Fiona certeira. Ela olhou o smartwatch e gemeu. Preciso voltar para a caverna. Cineminha de noite? Acho que aquela comédia romântica de 2 assassinos que se apaixonam já estreou, não? Posso pular essa? Ainda estou desencaixotando a mudança. Você pegou a nota? Pedi. Fiona apanhou o papel na bolsa e me entregou. E então partiu para a seção escura e úmida do nosso andar. Entrei na sala de Rhonda para entregar a nota fiscal, mas ela não estava lá. A maioria dos outros chefões, inclusive Reginald Strauss, tinha fotos da família, das férias, lembranças de momentos felizes nas paredes e nas mesas. A sala de Rhonda era cheia de fotos de celebridades em lançamentos de livros e eventos de gala. Prêmios pelas conquistas dela cobriam as prateleiras onde deveriam ficar os presentes dos netos. Ficava bem óbvio que ela havia escolhido, a vida que tinha decidido viver. E cada vez que entrava ali, eu me imaginava sentada na cadeira laranja tendo escolhido uma vida parecida. De repente, a porta de vidro se abriu e Rhonda Adder, em todo o seu glamour, entrou na sala. Ah, Clementine! Feliz sexta-feira, como sempre! Anunciou ela com alegria e uma elegância de dar inveja, com um terninho preto e saltos floridos, o corte Chanel grisalho afastado do rosto com uma presilha. Sempre que Rhonda entrava numa sala, ela a comandava de um jeito que eu queria fazer. Todos se voltavam para ela. Todas as conversas paravam. Rhonda Adder era brilhante e carismática em igual medida. Diretora de marketing e publicidade, além de sócia, tinha começado numa firma de relações públicas pequena no Sorro, recortando boatos de tabloide e dispensando ligações de telemarketing. E agora planejava e coordenava campanhas de livros de alguns dos maiores nomes do mercado. Ela era um ícone na área, a pessoa que todo mundo queria ser, a pessoa que eu queria ser. Alguém com a vida sob controle, alguém que tinha um plano, tinha objetivos e sabia exatamente de quais ferramentas precisava para implementá-los. Feliz sexta-feira, Rhonda. Desculpa por ter demorado no almoço. Falei depressa. Ela abanou a mão. Não tem problema nenhum. Eu vi que você resolveu o caos no aeroporto da Aderlin. Ela está tendo um azar danado nessa turnê. Vamos ter que mandar flores quando ela chegar em casa. Rhonda abriu uma gaveta e pegou um saquinho de amêndoas banhadas em chocolate. Pode deixar. Botei um gasto de almoço na conta. Acrescentei, colocando a nota e o cartão de crédito na mesa. Ela deu uma olhada nos dois e arqueou a sobrancelha. A Drill está atrás de um autor para um projeto de não-ficção, expliquei. Ah, quer? Ela me ofereceu o saquinho de amêndoas. Obrigada.
Peguei uma, me sentei na cadeira barulhenta em frente à dela e a atualizei quanto aos acontecimentos da tarde. As entrevistas de podcast marcadas, os itinerários alterados, os eventos de livraria recém-confirmados. Rhonda e eu trabalhávamos como uma máquina bem lubrificada. Havia um motivo para todo mundo dizer que eu era o braço direito dela. E eu esperava ser sucessora dela um dia. Todo mundo achava que seria eu. Rhonda guardou as amêndoas e se virou para o computador. Fiz menção de me levantar, a reunião encerrada, mas ela disse: Vi que você cancelou seu pedido de férias no fim do verão. Algum motivo para isso? Tentei parecer calma enquanto ajeitava a frente da minha blusa amassada. No fim do verão, minha tia e eu sempre fazíamos nossa viagem anual para o exterior. Portugal num verão, Espanha no seguinte, Índia, Tailândia, Japão. Meu passaporte estava cheio de todos os lugares para onde fomos ao longo dos anos. Eu tirava a mesma semana de férias em agosto, desde que entrei na Strauss Yader. Então, claro que Rhonda reparou quando decidi não viajar. Eu concluí que talvez fosse melhor investir meu tempo aqui, então não vou mais. Nunca mais. Ela me olhou de um jeito estranho. Você está brincando? Clementine, você não tirou um único dia de folga o ano todo. Fazer o quê? Eu amo o meu trabalho. Eu sorri porque era a verdade. Eu amava o meu trabalho e era uma boa distração de tudo. E se continuasse me concentrando nas coisas na minha frente, a dor não me alcançaria às 2 da madrugada como queria. Eu também amo o meu trabalho, mas tirei férias este ano e fui para as Maldivas. Fiz uma massagem ótima lá. Posso te dar o número do meu massagista, se você decidir ir. Ah, sim, porque eu tinha dinheiro para isso. Bem, sendo a dona do apartamento da minha tia, talvez eu pudesse ter. Abri um sorriso forçado. Eu estou bem, de verdade. Além do mais, Boston, no outono, vai ser lançado nessa semana. E você sabe que aquele autor é muito detalhista. Prefiro lidar com ele a fazer a Juliette lidar. Clementine, interrompeu ela. Tira a porcaria das suas férias acumuladas. É por isso que você tem férias. Mas seu pedido de cancelar o pedido está recusado. Mas não vou mais viajar, falei, tentando não entrar em pânico. Pedi a devolução do dinheiro das passagens. Ela me olhou por cima dos óculos de armação vermelha. Então você tem 2 meses para decidir o que vai querer fazer. Metade do nosso catálogo é de guias de viagem. Pega um. Sei que você vai se inspirar. Afinal, você vai precisar de férias. Eu acho mesmo que não vou. Em resposta, ela virou a cadeira na minha direção de novo e, com um suspiro, tirou os óculos, que ficaram pendurados num fio de contas em volta do pescoço dela. Tudo bem. Fecha a porta, Clementine. Ah, não. Em silêncio, obedeci, embora com certa hesitação. Na última vez em que Rhonda me pediu para fechar a porta, descobri que ela havia demitido o designer de marketing. Eu me sentei de novo, com cautela. Tem alguma coisa errada? Não? Bom, tem, mas nada grave. Ela juntou os dedos e me encarou. Estava usando rímel e delineador, e isso sempre a deixava com uma expressão mais intensa. Você tem que jurar segredo, Clementine, até chegar a hora certa. Eu me empertiguei na cadeira. Era algo importante, então. Um livro novo? A biografia de uma celebridade? Strauss venderia a empresa? Michael do RH finalmente tinha pedido demissão? Então ela disse: Estou planejando me aposentar no fim do verão, mas só quero ir sabendo que a Strauss Yader está em boas mãos. Achei que não tinha ouvido direito. Você, o quê? Vai se aposentar? Vou. Eu não sabia o que dizer. Não havia palavras para descrever a minha profunda tristeza, decepção. A Strauss Yader sem Rhonda era como um corpo sem alma, uma estante sem livros. Ela construiu a empresa com Strauss. Cada um dos best-sellers nos últimos 20 anos tinha sido trabalho dela. E ela queria se aposentar. Não me olha assim, disse Rhonda com uma risada nervosa. Ela nunca ficava nervosa.
Então não estava de brincadeira. Era tudo verdade. Eu já fiz a minha parte, continuou Rhonda. Mas não vou embora se o navio for afundar por causa disso. Me dediquei muito a isso aqui, acrescentou ela, como se lembrasse que seu nome estava literalmente na empresa. Mas só você e Strauss sabem por enquanto, e eu gostaria que continuasse assim. Quem sabe que tipo de sanguessuga essa notícia vai atrair quando for oficial. Minha boca ficou seca. Tudo bem. Enquanto isso, quero que você assuma a liderança da maioria dos projetos e aquisições neste verão para vermos como vai se sair. Eu vou estar nas reuniões, claro, mas vamos considerar uma simulação. Para ver se eu consigo me virar sem você aqui? Ela me olhou com uma expressão perplexa e riu. Ah, não, querida, para assumir o meu lugar. Se eu já não estivesse sentada, meus joelhos teriam cedido na mesma hora. Eu, no lugar de Rhonda? Não ouvi direito enquanto ela falava que eu era muito dedicada e exemplar. Exatamente o tipo de mulher que ela havia sido na minha idade e que aquela era a oportunidade pela qual ela faria qualquer coisa. Que jeito melhor de cuidar do futuro do que dar a ele a chance de ser bem-sucedido? Então é isso. Você vai assumir metade do meu lugar. Quando eu e o Strauss abrimos a empresa, me tornei diretora de marketing e publicidade, além de sócia, porque a empresa era muito pequena. Mas eu não desejaria isso para mais ninguém, acrescentou. Mas, dependendo do seu desempenho no verão, estou inclinada a sugerir seu nome como nova diretora de marketing. Você está aqui há mais tempo do que todo mundo da equipe, e eu acho justo, sem falar que eu seria uma idiota se não fizesse isso. Eu não sabia o que dizer. Felizmente, ela não esperava que eu dissesse nada, pois botou os óculos e se virou para o computador. Então, como pode ver, imagino que vá precisar tirar férias antes de começar no novo cargo. Vou te passar o nome do meu massagista nas Maldivas. Meu queixo caiu. Soltei um gritinho. Minha cabeça estava girando com tanta informação. Agora, você pode me mandar as reuniões da semana que vem? Alguma coisa me diz que a Juliette vai esquecer. De novo. Era a minha deixa para sair. Rezei para as minhas pernas funcionarem quando me levantei. Vou providenciar, agorinha, respondi e saí da sala dela. Primeiro, o cancelamento das minhas férias foi negado. Depois, Rhonda soltou que talvez se aposentasse e que eu poderia assumir o lugar dela como chefe do departamento. Eu não queria pensar naquilo. Minha baia ficava do outro lado do corredor, em frente à porta dela, a mais ou menos uns 3 metros. Era arrumado e impecável. O tipo de espaço que Drill chamava de despedida de uma caixa só. Significava que se eu fosse demitida, só precisaria de uma caixa para guardar todas as minhas coisas antes de ir. Eu não estava planejando ir a lugar algum. Estava ali havia 7 anos, só não tinha muito o que exibir. Algumas fotos, algumas das minhas pinturas em aquarela em tamanho de cartão postal com áreas da cidade, o lago do Central Park, a ponte do Brooklyn vista de Dumbo, um cemitério no Queens. Tinha um boneco Bubblehead de William Shakespeare, um box de colecionador com os trabalhos das irmãs Brontë e um bookplate autografado de um autor que eu não conseguia lembrar quem era e não conseguia mais ler o nome. Eu me sentei meio entorpecida e meio perdida pela primeira vez em anos. Aposentar. Rhonda ia se aposentar. E queria que eu assumisse o lugar dela. Meu peito se apertou de pânico. Alguns minutos depois, Juliette, uma mulher pequena com cabelo louro trançado, olhos grandes de cervo e batom vermelho cereja, voltou para a baia dela, de olhos vermelhos, fungando. Ela se sentou. A gente terminou de novo. Distraída, peguei a caixa de lenço embaixo da mesa e ofereci um a ela. Que dureza, amiga. 3. Lar docilar.
Não era que eu não quisesse tirar férias. Eu queria. Nos últimos 7 anos, eu tinha tirado 1 semana por ano para viajar para alguma parte distante do mundo. Eu só não queria ser a garota que ficava procurando nos aeroportos uma mulher com casaco azul anil e risada alta, acenando com os óculos de sol grandes com lentes de coração para que eu conseguisse achá-la. Porque aquela mulher não existia mais. Nem a garota que a amava incondicionalmente. A garota havia sido substituída por uma mulher que trabalhava até tarde na sexta porque podia, que preferia ter compromissos de trabalho a primeiros encontros, que tinha uma meia calça e um desodorante na gaveta só para o caso de ter passado a noite fora de casa, não que ela já tivesse feito isso. Ela sempre era a última a sair do prédio, quando até as luzes com sensores de movimento achavam que ela tinha ido embora e era feliz assim. Era mesmo. Desliguei o computador do trabalho. Me levantei da cadeira e me alonguei. As luzes fluorescentes acima de mim ganhando vida de novo. Eram umas 8h30. Eu precisava ir antes que os seguranças começassem a fazer a inspeção, porque eles contariam que me viram ali para Strauss e Honda, que tinham uma política contra trabalhar até tarde às sextas-feiras. Então peguei minha bolsa, verifiquei se tudo de que Honda precisaria para a reunião de segunda-feira de manhã estava na mesa dela e fui para o elevador. Passei por uma das estantes onde deixavam provas extras e exemplares finais para quem quisesse pegar. Romances, biografias, livros de receitas e guias de viagem. A maioria eu já tinha lido, mas um chamou minha atenção. Destino, Nova York. Devia ser novo, e havia uma espécie deliciosa de ironia em ler um guia de viagem sobre a cidade onde você mora. Minha tia dizia que dava para viver num lugar a vida toda e ainda encontrar surpresas. Pensei por uma fração de segundo que ela adoraria um exemplar, mas quando o tirei da prateleira e coloquei na bolsa, a realidade me atingiu como um tijolo na cabeça. Pensei em devolver o livro, mas senti tanta vergonha de esquecer que ela havia morrido que fui logo para o elevador. Eu o doaria para um sebo no fim de semana. A segurança da entrada do prédio ergueu o olhar do celular quando passei andando rápido. Nada surpresa de me ver trabalhando até tarde. Andei até o metrô e fui para o Upper East Side. Desci na minha estação e peguei o celular. Já era automático ligar para os meus pais na caminhada da estação até o prédio da minha tia. Antes eu não fazia isso, mas desde que Ana Leia morreu, tinha se tornado meio que um consolo. Além do mais, acho que ajudava muito a minha mãe. Ana Leia era a irmã mais velha dela. Depois de 2 toques, minha mãe atendeu. Diz para o seu pai que já é perfeitamente aceitável levar a bicicleta ergométrica para o seu antigo quarto. Eu não moro aí há 11 anos, então não tem problema nenhum mesmo. Falei, desviando de um casal que olhava o Google Maps no celular. Minha mãe gritou, me levando a fazer uma careta. Viu, Fred? Eu falei que ela não se importaria. O quê? Gritou meu pai de longe ao fundo. Quando percebi, ele estava pegando a extensão que supus ser a da cozinha. Mas e se você vier para casa, filhota, e se precisar do quarto de novo? Ela não vai precisar, respondeu minha mãe. E se precisar, pode ficar no sofá. Eu massageei a têmpora. Apesar de eu ter saído de casa aos 18 anos, meu pai detestava mudanças. Minha mãe adorava repetições. Eles eram o par perfeito. Não é? Meu pai argumentou. Mas e se... Eu o interrompi. Vocês podem transformar meu quarto no que quiserem, até num quarto vermelho, se for a vontade de vocês. Um quarto... Minha mãe hesitou. Isso não é o calabouço sexual daquele filme? Perguntou meu pai. Fred! Berrou minha mãe e falou. Bem, é uma ideia. Meu pai falou com um suspiro que pesava tanto quanto os 35 anos que eles tinham de casados. Tudo bem, pode botar a bicicleta ergométrica lá, mas a cama fica. Chutei o lixo que estava no caminho. Não precisa, sério. Mas a gente quer, respondeu meu pai. Eu não tinha coragem de admitir para ele que minha casa não era mais a construção azul de 2 andares em Long Island onde eles moravam. Não era havia tempo, mas também não era o apartamento onde eu estava entrando,
cada vez mais devagar, como se eu não quisesse me ver ali. Como foi o seu dia, filhota? Bom, respondi rapidamente, até demais. Na verdade, acho que a Honda vai se aposentar no fim do verão e ela quer me promover a diretora de marketing. Meus pais arquejaram. Parabéns, querida! Gritou minha mãe. Ah, temos tanto orgulho de você! E em apenas 7 anos, Acrescentou meu pai. É um recorde. Eu levei 18 para virar sócio na firma de arquitetura. E é bem na época do seu aniversário de 30 anos, Concordou minha mãe com alegria. Ah, nós vamos ter que comemorar. O cargo ainda não é meu, reiterei depressa, atravessando a rua para o quarteirão onde ficava o prédio da minha tia. Claro que vai haver outras pessoas concorrendo. E o que você acha disso? Perguntou meu pai. Ele sempre conseguia me interpretar de um jeito alarmante que a minha mãe não conseguia. Ela fez um ruído debochado. O que você acha que ela acha, Fred? Ela está em êxtase. É só uma pergunta, Marta. Uma bem fácil. Era uma pergunta fácil, não era? Eu deveria estar animada, obviamente, mas o nó na minha garganta não se desfazia. Acho que vou ficar mais animada quando terminar a mudança, falei. Faltam algumas caixas para arrumar. Se você quiser, podemos ajudar no fim de semana, sugeriu minha mãe. Sei que a minha irmã deve ter deixado um monte de tralhas em lugares escondidos. Não, tudo bem. Além do mais, vou trabalhar no fim de semana. Isso provavelmente nem era mentira. Eu arrumaria algo para fazer naqueles 2 dias. Bom, estou quase em casa. A gente se fala mais tarde. Amo vocês. Acrescentei e desliguei ao virar a esquina e encontrar o prédio alto que era o Monroe. Um prédio com um apartamentinho que já tinha pertencido à minha tia. E que agora, contra a minha vontade, pertencia a mim. Eu tentara ficar longe dele o máximo possível, mas quando meu senhorio disse que meu aluguel em Greenpoint aumentaria, não tive muita escolha. Ali estava o apartamento da minha tia, vazio, num dos prédios mais cobiçados do Upper East Side, deixado para mim em testamento. Então empacotei tudo o que tinha em caixas pequenas, vendi o sofá e me mudei. O Monroe parecia qualquer outro prédio centenário da cidade. Um esqueleto de janelas e portas que já abrigara pessoas havia muito mortas e esquecidas. Tinha uma fachada branca com esculturas detalhadas que pareciam de meados do século XX, como leões alados nos beirais e posicionados na entrada, com orelhas e dentes faltando, e um porteiro com aparência cansada logo depois da porta giratória. Ele trabalhava lá desde que eu me entendia por gente. E naquele dia estava sentado atrás do balcão da recepção, o chapéu meio torto, lendo o livro mais recente de James Patterson. Ele olhou quando entrei e seu rosto se iluminou. Clementine! Exclamou. Bem-vinda ao lar. Boa noite, Earl. Como você está? E o livro? Esse Patterson não erra. Respondeu ele com alegria e me desejou boa noite quando fui na direção dos elevadores de metal. Meu coração doía um pouco pela familiaridade de tudo. Como era fácil, como parecia um lar. O Monroe sempre teve cheiro de velho. Era o único jeito de descrever. Não de mofo, só de velho. Habitado. Amado. O elevador apitou para anunciar sua chegada e eu entrei. Era dourado, como o saguão, de um metal que precisava ser polido, com detalhes de flor de lis no rodapé, e um espelho meio embaçado no teto, onde um reflexo meu cansado e desfocado me encarava. Cabelo castanho na altura dos ombros, ondulado pela umidade do verão, e uma franja reta que nunca parecia ter sido feita com planejamento, e sim algo súbito cortado de qualquer jeito às 3 da madrugada, com uma tesoura de cozinha e um coração partido. Na primeira vez em que fui ao apartamento da minha tia, eu tinha 8 anos, e todo o prédio parecia saído de um livro, algo que eu tinha lido na biblioteca espremida da minha casa. Um lugar onde as pequenas espiãs dos livros que eu adorava morariam, e eu imaginava que seria como elas. Clementine, afinal, era o tipo de nome que se dava para uma personagem excêntrica de livro infantil. Na primeira vez em que andei naquele elevador encantado,
Eu estava carregando uma mala grande demais, cor de cereja, segurando o coelhito carocito, meu bichinho de pelúcia que eu ainda tinha, com todas as minhas forças. Ir a um lugar novo normalmente me apavorava. Mas meus pais acharam que seria melhor eu ficar com a minha tia enquanto eles preparavam a mudança da casa de Rhinebeck para Long Island, onde moram desde então. Os espelhos no teto já eram tortos e na lenta subida encontrei um ponto onde eles eram irregulares. Meu rosto ficava curvado e meus braços retorcidos como num espelho de casa maluca de parque de diversões. Minha tia havia dito em tom de conspiração: É seu eu do passado olhando para você. Só por uma fração de segundo de você para você. Eu imaginava o que diria para aquela versão minha de uma fração de segundo antes. Isso foi quando eu ainda acreditava em todas as histórias e segredos da minha tia. Eu era ingênua e fascinada por coisas que pareciam boas demais para serem verdade. Uma fagulha de algo diferente no mundano. Um espelho que mostrava sua versão do passado, um par de pombos que não morria nunca, um livro que se escrevia sozinho, uma viela que levava ao outro lado do mundo, um apartamento mágico. Recentemente, as histórias tinham um gosto amargo na minha boca, mas mesmo assim, quando olhei para minha versão espelhada, não pude deixar de levar na brincadeira como sempre fazia. Ela mentiu. Falei para o meu reflexo, a boca dele se movendo com as minhas palavras. Se minha versão de uma fração de segundo antes ficou chocada com o que eu disse, não demonstrou, porque ela também sabia. O elevador apitou e desci no quarto andar. Os apartamentos eram marcados por letras. Nos verões, depois da minha primeira visita, eu tinha decorado como dizer o alfabeto ao contrário por causa deles. L, K, J, I, H, G, F. Dobrei a esquina. O corredor não tinha mudado com os anos. O carpete tinha um design persa desbotado, as arandelas estavam esquecidas, cheias de teias. Passei os dedos pela faixa branca que havia no meio da parede, sentindo a madeira áspera embaixo espetar meus dedos. E, D, C, B4. Parei diante da porta e tirei a chave da bolsa. Eram quase 9h30, mas eu estava tão exausta que só queria dormir. Destranquei a porta e tirei a sapatilha na entrada. Minha tia só tinha 2 regras no apartamento, e a primeira era sempre tirar os sapatos. Quando me mudei na semana anterior, meus olhos percorreram todas as sombras altas como se eu esperasse ver um fantasma. Uma pequena parte de mim queria ver um, ou talvez quisesse que pelo menos uma das histórias da minha tia fosse verdade. Claro que nenhuma era. Dessa vez, nem olhei para cima ao entrar. Não acendi a luz. Não observei as sombras para ver se estavam mais estranhas, se havia alguma nova. Ela dizia que aquele apartamento era mágico, mas no momento só parecia solitário. É segredo, dissera ela com um sorriso, encostando o dedo nos lábios. A fumaça do Marlboro dela saía pela janela aberta. Ainda me lembro desse dia como se fosse ontem. O céu estava limpo, o verão estava quente e a história da minha tia havia sido fantástica. Você não pode contar para ninguém. Se contar, talvez nunca aconteça com você. Eu não vou contar para ninguém. Eu tinha prometido e cumpri a promessa por 21 anos. Foi isso que ela me contou num sussurro, os olhos castanhos cintilando cheios de impossibilidades, e acreditei nela. Naquela noite, o apartamento estava com o cheiro de sempre, alfazema e cigarro. O luar entrava pelo janelão da sala e havia 2 pombos pousados no ar-condicionado encolhidos no ninho. Os móveis todos pareciam sombras de si mesmos, tudo ainda onde eu lembrava. Deixei a bolsa ao lado do banco de bar, a chave na bancada e me joguei no sofá de veludo azul na sala. Ainda tinha o cheiro do perfume dela. Todo o apartamento tinha. Mesmo 6 meses depois, mesmo eu tendo trocado a maior parte dos móveis dela pelos meus. Peguei a manta de crochê no encosto do sofá, me encolhi embaixo dela e torci para adormecer. O apartamento passara a ser uma terra estranha para mim. Faltava alguma coisa terrivelmente importante. Mas ainda parecia mais a minha casa do que qualquer lugar no mundo poderia parecer. Como um lugar que já conheci, mas que não me acolhia mais.
Desejei odiar aquele lugar que ainda poderia ser o lugar onde a minha tia morava. Era como se ela fosse sair do quarto, rir de mim no sofá e dizer: "Ah, querida, já vai dormir? Eu ainda tenho meia garrafa de Merlot na geladeira. Levanta, à noite é uma criança. Vou fazer uns ovos. Vamos jogar cartas." Mas ela morreu e o apartamento ficou, junto com os segredos falsos e bobos que ela contava sobre ele. Além do mais, se o apartamento fosse mesmo mágico, por que ainda não tinha me levado de volta para minha tia, nas centenas de vezes em que entrei e saí nos últimos 6 meses? Seria por isso que eu ainda estava ali, sozinha, naquele sofá, ouvindo os sons de uma cidade que continuava seguindo em frente, em frente, em frente, enquanto eu ainda sofria num lugar do passado? Era mentira. E aquele era só um apartamento como o A4, o K13 ou o B11. E eu estava velha demais para acreditar num lugar que poderia me carregar para uma época que não existia mais. O apartamento dela. Mas agora, meu. Tudo de bom em audiolivros. O maior canal de audiolivros grátis do Brasil. Nos visite no Telegram. E ouça mais um audiolivro. 4. Estranhos num tempo estranho. Uma mão no meu ombro me balançou para me acordar. "Mais 5 minutinhos", murmurei, afastando-a. Meu pescoço estava doendo e o latejar na minha cabeça me fez querer me enterrar no sofá com todas as migalhas de biscoito para nunca mais voltar. Estava tão silencioso que achei ter ouvido uma pessoa na cozinha. Minha tia cantarolando, pegando sua caneca favorita, a lascada que dizia "foda-se o patriarcado", preparando um bule de café. Quase foi como antes, quando eu chegava tarde da noite, a cabeça cheia de vinho, cansada demais e bêbada demais, para ir até meu apartamento no Brooklyn. Eu sempre dormia no sofá e acordava de manhã com a boca seca e um copo de água na mesa de centro na minha frente, e ela estaria à mesa amarela da cozinha esperando que eu contasse todas as fofocas da noite. Os autores aprontando todas, as assessoras lamentando a falta de homens interessantes com quem sair, o agente que teve um caso com o autor, o último encontro que Drew e Fiona arrumaram para mim. Mas quando abri os olhos, pronta para contar para minha tia sobre a aposentadoria de Honda, outro namoro fracassado e o chefe novo que Drew queria contratar, lembrei. Eu morava ali agora. A mão balançou meu ombro de novo, o toque suave, mas firme, e uma voz gentil e grave disse: "Oi, oi, acorda." 2 coisas me ocorreram nessa hora. 1. Minha tia estava morta, mortíssima. 2. Tinha um homem no apartamento dela. Cheia de medo, dei um impulso para me sentar e estendi as mãos como uma louca. Acertei o invasor, na cara. O homem deu um grito e segurou o nariz ao mesmo tempo que fiquei de pé e subi no sofá com a almofada decorativa da minha tia, com borlas e estampa com a cara do Jeff Goldblum para me defender. O estranho levantou os braços. "Estou desarmado." Eu não. E o acertei com a almofada. Bati nele de novo, até que ele recuou para o meio da cozinha, as mãos erguidas em rendição. E foi nessa hora, no meu estado meio sonolento de autopreservação, que dei uma boa olhada nele. Ele era jovem, com 20 e poucos anos, barbeado e de olhos grandes. Minha mãe diria que ele tinha uma beleza juvenil. Estava usando uma camiseta escura com gola meio arregaçada, com um picles desenhado na frente e as palavras "não empicles comigo, mano", e uma calça jeans surrada que já tinha passado por dias melhores. O cabelo castanho avermelhado estava despenteado, e os olhos eram de um cinza tão claro que quase pareciam brancos, num rosto pálido e bonito com sardas nas bochechas. Virei a almofada para ele de novo enquanto descia, sem nenhuma graciosidade, pelo encosto do sofá e o avaliava. Era um pouco mais alto do que eu, com braços e pernas compridos, mas eu tinha unhas e vontade de viver. Eu podia enfrentá-lo. Miss Simpatia me ensinou autodefesa básica, e eu era no mínimo uma millennial preparada e deprimida. Ele me olhou com hesitação, as mãos ainda no ar. "Eu não queria te assustar."
disse em tom de desculpas com um sotaque leve do sul. Você deve ser... você é a Clementine? Ao ouvir meu nome, ergui a almofada ainda mais. Como é que você sabe? Bom, é que... Como você entrou aqui? Pela porta da frente, mas... Há quanto tempo você está aqui? Estava me vendo dormir? Que tipo de pervertido Ele me interrompeu. Tudo bem, quer dizer, eu não vi você dormir a noite toda, estava no quarto. Me vesti, vim pra cá e te vi no sofá. Minha mãe é amiga da sua tia. Ela sublocou o apartamento para mim no verão e disse que eu talvez tivesse visita. Isso não fazia muito sentido. O quê? Analeia Collins? Respondeu ele com a mesma hesitação confusa e tentou pegar uma coisa no bolso de trás. Aqui, viu? Não ouse se mexer, falei. Ele ficou imóvel e depois começou a erguer lentamente as mãos. Tudo bem, mas eu tenho um bilhete. Me dá, então. Você mandou eu não me mexer. Fiz cara feia para ele. Ele pigarreou. Pode pegar. Bolso de trás, na esquerda. Eu não vou pegar nada. Ele me olhou exasperado. Ah, é. Eu mandei que ele não se mexesse. Tudo bem. Eu me aproximei dele com cuidado e estendi a mão para o bolso traseiro esquerdo. E aqui vemos o raro cavalheiro na natureza. Começou ele a narrar, fazendo um sotaque australiano horrível. Cuidado, é preciso abordá-lo com cautela para não afugentá-lo. Fiz cara feia de novo. Ele ergueu uma única sobrancelha irritante. Peguei o que havia no bolso dele e me afastei rapidamente. Ao recuar, reconheci a chave do apartamento da minha tia. Sabia que era dela porque ficava num chaveirinho que ela comprara no aeroporto de Milão anos antes, quando fomos lá depois da minha formatura do ensino médio. Eu achava que aquela chave estava perdida. E com ela havia um bilhete, dobrado no formato de uma cegonha de papel. Eu o desdobrei. Iwan, que bom isso ter dado certo. Manda um oi para sua mãe e não deixa de olhar a caixa de correspondências todos os dias. Se mal amada e besta quadrada aparecerem na janela, não abra. Eles mentem. Espero que você goste de Nova York. A cidade fica bem linda no verão, ainda que meio quente. Tchauzinho. Beijos, AC. PS. Se você encontrar uma idosa vagando pelos corredores, seja fofo e mande a senhorita Norris de volta para o G6. PPS. Se minha sobrinha aparecer, diz para Clementine que eu subloquei o apartamento para você no verão. Lembre a ela dos verões no exterior. Fiquei olhando para o papel por mais tempo do que precisava. Apesar de ter incontáveis cartões de aniversário e de Natal da minha tia guardados no meu porta-joias, ver novas palavras escritas com a caligrafia dela me deixou com um nó na garganta, porque eu achava que não veria mais novas combinações. Era bobagem, eu sabia, mas era um pouco mais dela do que eu tinha antes. Verões no exterior. O estranho me arrancou dos meus pensamentos quando falou com muita convicção. Tudo faz sentido agora? Cerrei a mandíbula. Na verdade, não. A ousadia dele vacilou. Não? Não. Porque a senhorita Norris tinha falecido 3 anos antes. Um casal jovem tinha se mudado para o apartamento dela e jogado fora todas as caixas de música antigas e o violino, porque ela não tinha para quem deixá-los. Minha tia queria guardar, mas antes que pudesse fazer isso, elas foram parar na calçada, estragando na chuva. Eu não sei o que você acha que significa sublocar, mas não significa que você pode entrar aqui em qualquer verão só porque quer. Ele franziu as sobrancelhas, irritado. Qualquer verão? Não. Eu falei com ela semana passada. Não tem graça. Respondi, abraçando o rosto de lantejoulas de Jeff Goldblum junto ao peito. Ele piscou e assentiu lentamente. Tudo bem, vou pegar as minhas coisas e vou embora, tá? Tentei não parecer aliviada demais quando respondi. Ótimo.
Ele abaixou as mãos e se virou em silêncio para o quarto da minha tia. Lá dentro eu esperava ver a minha cama de casal com a cabeceira preta de metal da IKEA, mas tive um vislumbre de um cobertor que não via desde que o tinha empacotado 6 meses antes. Afastei o olhar rapidamente. Só parecia ser aquele cobertor, mas não podia ser. Senti um aperto no peito, mas tentei afastar a sensação. Aconteceu quase 6 meses atrás, falei para mim mesma. Ela não está aqui. Quando ele começou a arrumar as coisas, eu me virei e andei pela sala. Eu sempre andava de um lado para o outro quando estava nervosa. O apartamento estava mais luminoso do que eu lembrava, com o sol entrando pelo janelão. Passei por uma foto na parede da minha tia sorrindo na frente do Teatro Richard Rodgers na noite de estreia de A Importância do Coração. Eu sabia que tinha tirado a foto da parede quando me mudei na semana anterior. Estava no depósito, junto com o vaso que se encontrava agora na mesa e os pavões coloridos de porcelana no parapeito da janela que ela tinha comprado no México. E aí reparei no calendário na mesa de centro. Eu poderia jurar que tinha jogado aquilo fora. E sabia que tia Analéia havia parado de acompanhar a passagem dos dias, mas não por 7 anos. Bom, acho que peguei tudo. Vou deixar as compras na geladeira, acrescentou o estranho com uma bolsa no ombro ao sair do quarto da minha tia, mas mal reparei nele. Meu peito estava apertado. Eu mal conseguia respirar. 7 anos. Por que o calendário era de 7 anos antes? E onde estavam as minhas coisas? As caixas que eu ainda precisava desfazer que estavam no canto? E as fotos que eu tinha pendurado nas paredes? Será que ele tinha tirado as minhas coisas, guardado em algum lugar só para me provocar? Ele parou na sala. Você está bem? Não, eu não estava bem. Sentei-me pesadamente no sofá, apertando tanto os dedos em volta do rosto de Jeff Goldblum que as lantejoulas começaram a estalar. Comecei então a notar um monte de coisinhas, porque a minha tia nunca mudava nada no apartamento. E quando faltava alguma coisa ou algo mudava, era fácil de ver. A cortina que ela havia tirado 3 anos antes, depois que um gato que ela trouxe da rua fez xixi nela. A vela de Santa Dolly Parton na mesa de centro, que botou fogo no hobby de penas dela, ambos jogados pela janela. A manta que eu tinha usado para me cobrir na noite anterior, que deveria estar numa caixa no armário do corredor. Havia tantas coisas que estavam ali, que não deveriam estar mais ali. Inclusive, meus olhos pousaram na poltrona de encosto alto, azul como um ovo de tordo. A poltrona que não estava mais lá, que não deveria estar lá, porque estava... A minha tia, ela disse para onde foi? Perguntei, a voz tremendo, embora já soubesse. Se foi 7 anos antes, ela estaria... Ele massageou a nuca. Acho que ela disse Noruega. Noruega. Correndo de morsas, tirando fotos de geleiras e pesquisando passagens de trem para a Suíça e para a Espanha, carregando uma garrafa de vinho vintage que ela tinha comprado num mercado de esquina em frente ao nosso albergue. Pontos pretos começaram a surgir nos cantos da minha visão. Eu não conseguia respirar fundo o bastante. Parecia que havia algo entalado na minha garganta, que não havia ar suficiente, que meus pulmões não queriam cooperar e... Merda! Sussurrou ele, largando a bolsa. O que foi? O que eu posso fazer? Ar, falei ofegante. Eu preciso... Fresco. Preciso... ir embora. Não voltar nunca mais. Vender aquele apartamento e me mudar para o outro lado do mundo e, em 2 passadas, ele estava na janela. Alarmada, balancei a cabeça. Não, não. Ele a abriu. O que veio em seguida foi algo digno de Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Porque a minha tia tomava o cuidado de dar nome a tudo que adotava. O rato que morou atrás das paredes dela por alguns anos, bate paredes. O gato que ela adotou e que mijou na cortina, Free Willy. A geração de pombos que procriava no ar-condicionado dela desde que eu me entendia por gente. 2 borrões em cinza e azul entraram no apartamento com arrulhos selvagens. Filhos da pu... gritou o homem, protegendo o rosto.
Eles entraram como demônios saídos do inferno, ratos da noite, terrores vingadores. "Os pombos!" gritei. Um deles pousou com um baque forte na bancada. O outro deu uma volta pela sala antes de pousar no meu cabelo. As garras arranharam meu couro cabeludo e se emaranharam no meu cabelo já bagunçado. "Tira daqui!" gritei. "Tira!" "Fica parada!" Ele pegou o pombo e tentou soltá-lo do meu cabelo com toda a delicadeza, mas a ave não queria largar. Naquele momento me perguntei se deveria raspar a cabeça toda. Mas as mãos dele foram gentis, e meu coração, que fora parar na garganta, bateu com mais racionalidade. Peguei. Boa menina, murmurou ele com uma voz baixa e suave, apesar de eu não saber se estava falando com o pombo ou comigo. Fiquei feliz por ele não conseguir ver o rubor que subiu pelas minhas bochechas. E aí, estávamos livres. Eu me afastei do pombo e fui para trás do sofá, e ele o segurava com o braço esticado. "O que eu faço?" perguntou, hesitante. "Solta." "Eu acabei de pegar." Fiz uma mímica para demonstrar. "Pela janela." O pombo virou a cabeça como a garota de O Exorcista e piscou para o cara. Ele fez uma careta e o jogou pela janela. O bicho saiu voando até o telhado em frente. O desconhecido deu um suspiro. O outro pombo piscou e arrulhou enquanto andava pela beirada da bancada, bicando a correspondência. Esses aí devem ser Mal Amada e Besta Quadrada?" perguntou ele, meio que se desculpando. Ajeitei o cabelo. "Agora você se lembra do bilhete?" "Ela podia ter especificado que eram pombos", respondeu e foi pegar o outro. A ave começou a voar para longe, mas ele tentou encurralá-la. Observei a cena com pânico crescente. 7 anos antes, era para eu estar mochilando pela Europa com meu namorado da época, mas terminamos pouco antes da partida. Ao pensar nisso, percebo que fiquei mais abalada por isso do que por ele terminar comigo. Aí a minha tia apareceu na casa dos meus pais, com o lenço de viagem amarrado em volta da cabeça, os óculos de sol em formato de coração e uma mala ao lado. Sorriu para mim na varanda e disse: "Vamos mirar na lua, ó querida Clementine." E nós fomos. Ela não sabia para onde íamos e eu também não. Eu e minha tia nunca tínhamos um plano quando partíamos atrás de uma aventura. Ela me dissera que tinha sublocado o apartamento? Eu não conseguia lembrar. Aquele verão foi uma confusão e eu era outra garota, sem mapa, sem itinerário e sem destino. "Este apartamento é mágico." A voz da minha tia ecoava nos meus ouvidos, mas não era verdade. Não podia ser verdade. "Eu tenho que ir", murmurei, pegando a bolsa ao lado do sofá. "E espero que você não esteja mais aqui quando eu voltar, senão você vai ver." E saí correndo. 5. A casa dividida. Saí do elevador aos tropeços, inspirando fundo várias vezes, tentando fazer meu peito relaxar, tentando me obrigar a me acalmar, respirar. Eu estava bem, eu estava bem, eu estou bem. "Clementine, bom dia!" disse Earl, inclinando o cap para mim. "Está chuviscando um pouco hoje. Aconteceu alguma coisa?" Aconteceu, tive vontade de dizer. Tem um estranho no meu apartamento. "Eu vou sair para andar um pouco", falei depressa, abrindo um sorriso que eu esperava indicar que não havia nada de errado, e logo saí na manhã cinzenta. Já estava tão abafado que a umidade grudava em mim como uma segunda pele, e a cidade estava barulhenta demais para 9h30 da manhã. Eu tinha adormecido com a roupa do dia anterior, que percebi naquele momento ainda estar usando. Alisei a blusa, prendi o cabelo num rabo de cavalo curtinho e torci para que o borrão do rímel não estivesse muito grande. Mesmo que estivesse, tinha certeza de que não era a pessoa com a pior aparência no quarteirão. Afinal, aquela era a cidade que não dormia. Por que não contei a Earl sobre o homem no meu apartamento? Ele poderia ter ido lá para expulsá-lo. É porque você acredita na história.
A minha tia era boa em contar histórias, e a que contava sobre o apartamento sempre havia grudado em mim como cola. Obviamente, o apartamento dela tinha suas desvantagens. Os pombos no ar-condicionado se recusavam a ir embora dali, geração após geração. A 7ª tábua do piso da sala rangia sem motivo aparente, e sob nenhuma circunstância a torneira e o chuveiro deviam ser abertos ao mesmo tempo. E, dissera ela seriamente naquele verão em que fiz 8 anos e achei que sabia o que tornava aquele apartamento mágico, só que não fazia ideia. Ele dobra o tempo quando você menos espera. Como as páginas de um livro, unindo um prólogo a um final feliz, um epílogo a um começo trágico, 2 meios, 2 histórias que nunca se encontram no mundo lá fora. Num momento, você está no corredor, no presente. Ela apontou para a porta de entrada, como se fosse uma jornada que já tivesse vivido, refazendo seus passos no mapa da memória. E no seguinte, você abre a porta e desliza pelo tempo para o passado. 7 anos. E um pouco mais baixo. São sempre 7 anos. Na primeira vez em que ela me contou essa história, sentada naquela sua poltrona azul como um ovo de tordo, um Marlboro na mão, ela só contou as partes boas. Eu tinha 8 anos, afinal, e meu primeiro verão com a minha tia se estendia à minha frente. Uns 20 anos atrás, bem antes de você nascer, o verão estava de lascar e uma tempestade caía lá fora. O céu brilhava de tanto relampejar. Minha tia era uma ótima contadora de histórias. Ela me fazia querer acreditar em tudo que dizia, mesmo na época em que entendi que Papai Noel não existia. Pelo que contou, ela tinha acabado de comprar o apartamento e minha mãe havia ajudado com a mudança naquela manhã. As caixas com as coisas dela ainda empilhadas junto às paredes, com indicações nas laterais detalhando o que havia dentro numa caligrafia longa e curva. Cozinha, quarto e música. Ela havia acabado de encerrar sua carreira com A Importância do Coração, o espetáculo da Broadway que tinha estrelado. Estava com 27 anos, e todo mundo ficou perplexo por ela nunca mais querer subir no palco. Segundo ela, o apartamento estava oco. Era como uma sala sem livros. O corretor de imóveis tinha conseguido o imóvel por um preço baixo. Ao que parecia, o vendedor queria se livrar dele rápido. E minha tia não era do tipo que olhava os dentes de cavalo dado. Ela saiu para comprar comida e vinho, porque não ia passar a primeira noite no apartamento novo dormindo no chão, num colchão inflável, sem a companhia de pelo menos um queijo brie e um merlot. Ela voltou para o apartamento novo, mas alguma coisa estava errada. Não havia caixas na sala, e o lugar estava mobiliado. Havia plantas para todo lado, discos de bandas antigas pendurados nas paredes, um aparelho de som enorme com um toca-discos embaixo do janelão da sala. Ela achou que tinha entrado no apartamento errado, por isso se virou e saiu. Mas não, era o B4. Ela voltou para dentro e todos os móveis continuavam lá. Havia também uma jovem desconhecida sentada no parapeito da janela que estava aberta, recebendo qualquer brisa que pudesse aliviar o calor sufocante de um verão em Nova York. A umidade pairava no ar, pingando, o céu limpo, sem as nuvens de tempestade que deviam ter encharcado a cidade alguns momentos antes. A bermuda bege e comprida dela era grande demais, a regata tão fluorescente que poderia estar num comercial de roupa de ginástica. O cabelo louro estava preso num rabo de cavalo com um prendedor azul de tecido. E ela estava alimentando 2 pombos, falando baixinho com eles, até reparar na minha tia e apagar o cigarro num cinzeiro transparente, erguendo bem alto as sobrancelhas grossas. Como minha tia dizia, era a mulher mais linda que já tinha visto, com o sol a envolvendo numa aura de luz. Foi naquele exato momento que aconteceu. Você sempre sabe, dissera ela em tom conspiratório. Você sempre sabe o momento em que acontece. A mulher olhou para minha tia confusa e então... Ah, aconteceu de novo, concluiu ela. O que aconteceu? O que está acontecendo? Quem é você?
Perguntou minha tia, sem encontrar palavras porque estava certa de que havia entrado no apartamento certo. Ela não tinha tempo a perder. O calor do verão já a deixara irritada. Seus sapatos estavam molhados da chuva que parara do nada e ela precisava guardar o leite antes que estragasse. A mulher se virou para ela com um sorriso. É meio estranho, mas você parece o tipo de pessoa que talvez acredite. Eu pareço tão boba assim? Ela arregalou os olhos. Não foi isso que eu quis dizer. Você acabou de se mudar, não é? Para o Monroe. O nome ainda é esse, não é? Por que não seria? A mulher bateu com o dedo nos lábios. As coisas mudam. Meu nome é Vera, disse ela e estendeu a mão. Eu morava aqui. Morava? Tecnicamente, ainda moro, para mim. O sorriso de Vera se alargou e ela indicou as compras da minha tia. Pode guardar na geladeira. Eu estava indo fazer um fettuccine de verão, caso você queira ficar. Eu posso explicar. Minha tia, nervosa, se virou rapidamente e foi na direção da porta de novo. De jeito nenhum. Ela saiu e chamou o zelador, que destrancou a porta dela, a mesma de onde ela tinha saído, o B4, então ela não tinha entrado no lugar errado antes, e a deixou entrar no apartamento pequeno e vazio. As caixas de papelão a receberam. O zelador olhou o interior do apartamento para deixá-la tranquila, mas não encontrou a invasora baixinha em lugar nenhum, e minha tia também não via os móveis que estavam ali antes, nem o toca-discos, nem as plantas, nada. Ela só viu a mulher de novo alguns meses depois. Até lá, minha tia não estava mais dormindo no chão e tinha comprado uma poltrona de encosto alto azul como um ovo de tordo que na mesma hora colocou no canto da sala. A geladeira estava abastecida de vinho e queijo e havia um guia de viagem da Malásia aberto, virado para baixo, na bancada da cozinha. Ela saiu do apartamento por um segundo, o tempo de pegar um pacote na caixa de correspondência no térreo, e quando destrancou a porta e entrou, se viu naquele mesmo apartamento estranho de novo, com discos nas paredes e plantas nas bancadas empilhadas no parapeito. A mesma mulher, agora de cabelo curto, estava deitada num sofá poído que tinha saído de moda nos anos 1960. Ela olhou para minha tia por cima de um exemplar de Jane Eyre e se sentou rapidamente. Ah, você voltou. A mulher, aquela Vera, pareceu feliz em vê-la. Minha tia achou isso estranho. A maioria das pessoas, depois que ela implodiu a própria carreira, parecia só fitá-la com perplexidade ou um leve desprezo. Minha tia não sabia bem para onde ir, o que fazer. Deveria sair de novo, chamar o zelador? Obviamente não foi o que eu fiz dessa vez, dissera minha tia, debochada, e balançou a mão no ar com desdém. Ele não conseguiu resolver nem a minha infestação de ratos, e eu esperava que ele tirasse uma pessoa do meu apartamento. De jeito nenhum. Minha tia, então, aceitou o convite de Vera para comer um fettuccine. Uma refeição que ela descobriu depois nunca era igual. Vera nunca media os ingredientes, e vê-la na cozinha era como presenciar um furacão personificado. Ela estava em todo lugar ao mesmo tempo, tirando coisas de qualquer jeito dos armários e as abandonando na bancada, esquecendo a panela fervendo no fogão, decidindo fazer uma salada de última hora. Ah, mas com que molho? E o tempo todo ela contava para minha tia uma história simplesmente impossível. A história de um apartamento que às vezes escorregava pelo tempo. 7 anos para frente, 7 anos para trás. Tipo a crise de 7 anos de casamento? Perguntou minha tia com ironia, e Vera pareceu surpresa de ela adivinhar isso. Não, tipo meu número da sorte, 7. Deve ser da sorte, já que você está aqui. Minha tia jurava que nunca havia ficado tão nervosa na vida, mas naquele momento não teve ideia do que dizer. Elas conversaram por horas comendo uma massa al dente e uma salada murcha. Conversaram até a manhã estar rosada no horizonte. Riram tomando vinho barato, e enquanto a minha tia me contava essa história,
Dava para ver a felicidade que enchia o rosto dela de juventude e amor. Nunca tive a menor dúvida de que ela amava Vera. Ela a amava tanto que começou a chamá-la de meu raio de sol. E era sempre aí que minha tia parava na história, na grande revelação, no encanto e na magia daquele apartamento que resvalava pelo tempo. E quando eu era criança, isso bastava. Era um final feliz. E eu pude existir naquele mesmo espaço, abrindo portas, torcendo para escorregar também para um passado desconhecido, ou talvez num futuro. Em 7 anos eu teria sucesso? Seria popular? Bonita? Teria a vida sob controle? Estaria apaixonada? Ou se eu escorregasse para o passado, encontraria a minha tia das fotos de quando nasci, a mulher mais calada e reservada que parecia meio... Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.